Um sistema oscilante massa-mola, apoiado em uma mesa perfeitamente lisa, possui uma energia mecânica igual a 1 joule, uma amplitude de oscilação de meio metro e uma velocidade máxima de 2 metros por segundo. Portanto, a constante da mola, a massa e a frequência são respectivamente iguais a. Vamos começar a questão pensando numa imagem que represente um sistema massa-mola. Essa imagem ilustra um pequeno bloco apoiado em uma superfície plana e horizontal. Na imagem inicial, temos esse bloco com a mola não deformada. De repente, esse bloco é puxado para uma certa posição e a partir daqui ele é abandonado, fazendo com que ele oscile em torno desta posição. O que conhecemos do exercício? Conhecemos a energia mecânica desse sistema. Uma vez que não haja atritos, vamos até deixar indicado isso aqui, uma vez em que o atrito seja desprezado, o sistema é conservativo. Por que esse sistema seria conservativo? Porque nós teríamos as ações das forças, por exemplo, no ponto A, peso, além da força peso, nós vamos ter uma força normal, e pelo fato dele estar deformando a mola, teremos a ação de uma força elástica puxando esse bloco de volta. Vamos até indicar aqui o nome dessas forças. Então, temos uma força peso. Temos aqui uma força normal. E temos também uma força de origem elástica, atuando aqui sobre esse corpo. Nesse caso, podemos perceber que as forças peso e normal acabam que se anulando. O efeito de uma é anulado pelo efeito da outra. Então, nós temos como força resultante a força elástica, que é uma força conservativa. Ela é uma força que não altera a energia mecânica do sistema. Portanto, poderíamos dizer, nesse caso, que a energia mecânica que esse corpo apresenta no ponto A é a mesma que ele apresenta no ponto O e é a mesma que ele apresenta no ponto menos A. Ou seja, não importa o ponto que nós adotemos como análise, a energia mecânica será sempre a mesma. Uma vez feita essa análise, o que mais que o exercício nos dá, né? O que mais nós temos? Sabemos a energia mecânica, sabemos a amplitude de oscilação. Ela é de meio metro. Então, ele oscila a meio metro nesta posição. Vamos indicar 0,5 metros aqui. E, portanto, menos 0,5 metros aqui. Qual outra informação conhecemos na questão? Ele apresenta uma velocidade máxima de 2 metros por segundo. Como isso é um sistema conservativo, a soma das energias cinética e potencial se mantém constante. Então, quando uma dessas energias aumenta, para que a soma se mantenha constante, a outra deve diminuir. Ou seja, onde a energia cinética é máxima, a potencial é mínima e vice-versa. No ponto central, que seria o ponto O, a mola não apresenta deformação.
Sem deformação não há energia potencial. Então, no ponto O, nós temos uma energia potencial elástica nula. Exatamente pelo fato da mola não estar deformada. Se nesse ponto O a energia potencial foi nula, então nós temos uma energia cinética máxima. Logo, a velocidade máxima se dá quando ele passa pelo ponto O. E de acordo com o exercício, essa velocidade máxima é de 2 metros por segundo. Portanto, a velocidade ao passar pelo ponto O, ou ponto zero, né, ela é de 2 metros por segundo. Pronto. Uma vez analisados todos esses dados, então estamos prontos para começar a resolver a questão. O que queremos inicialmente é determinar a constante elástica da mola. Então vamos tomar o ponto A. Como determinaríamos a energia mecânica desse corpo no ponto A? Lembrando que eu posso pegar qualquer ponto, uma vez que o sistema é conservativo. A energia mecânica em A seria a soma da energia cinética no ponto A, mais a energia potencial elástica desse ponto. Reparem que no ponto A, o bloco é abandonado, por isso a velocidade dele é zero. Se sua velocidade é zero, nesse ponto ele não apresenta energia cinética. A energia cinética de A é nula. Portanto, podemos entender a energia mecânica do ponto A como sendo a energia potencial elástica desse ponto. E a energia potencial elástica ela tem uma equação que nós podemos usar para determinar seu valor. Ela é medida por K vezes X, no caso X do ponto A, elevado ao quadrado sobre 2. Logo, nós temos 1 joule de energia mecânica. Queremos a constante elástica K. No ponto A, a mola está deformada em meio metro. Então, vamos ter meio elevado ao quadrado sobre 2. Se multiplicarmos em cruz, meio ao quadrado é 0,25. Então, teremos 0,25 que multiplica K igual a 2 vezes 1, que é 2. Penso que facilite a nossa vida entendermos 0,25 como decimal de 1/4. Então, teremos 1/4 vezes K igual a 2. Assim, se multiplicarmos em cruz, nós temos 1K vezes 1, portanto, 1K, que seria K, igual a 2 vezes 4, que é 8. E a unidade medida para a constante elástica no sistema internacional é o Newton por metro. Então, a primeira etapa da questão está determinada. Lembrando que eu escolhi o ponto A para começar o cálculo por uma questão de gosto. Eu poderia ter pegado o ponto O, ter pego o ponto menos A, tá certo? Porque a energia mecânica foi constante. A segunda coisa que o exercício nos pede, determinar a massa que esse bloco apresenta. Bom, nós podemos pensar da seguinte forma. Se a energia mecânica foi constante, a energia mecânica do ponto A também é igual à energia mecânica do ponto O. Dessa maneira, vamos observar na figura quem seria a energia mecânica do ponto O. Claro que ela seria a soma da energia cinética do ponto O mais a energia potencial elástica deste ponto. Observando que no ponto O não há deformação, não há energia potencial elástica no ponto O. Essa energia é nula. Assim, teremos que a energia mecânica do ponto O
seria igual à energia cinética do ponto O. A energia cinética tem como equação mv² sobre 2. No caso, velocidade do ponto O. A partir daqui, então, podemos trocar alguns dados que são conhecidos. Nós conhecemos a energia mecânica. Ela vale 1 joule e é constante. Queremos a massa desse corpo. Sabemos sua velocidade no ponto O. Ela é 2 metros por segundo ao quadrado. Isso será dividido por 2. 2 ao quadrado é 4, então teremos 4m. Portanto, ao multiplicarmos em cruz, teremos 4m igual a 2 vezes 1, que é 2. Portanto, m será 2 dividido por 4. Logo, m seria igual a meio quilograma. Então, também conhecemos a massa. O último item que o exercício nos pede é determinar a sua frequência. Bom, vamos lembrar que para um sistema massa-mola, o período de seu movimento é dado por 2π, que multiplica a raiz de m sobre k. Vamos reescrever aqui. Período é igual a 2π, que multiplica a raiz de m sobre k. Dessa forma, somos capazes de calcular o período desse movimento. Teremos 2π, que multiplica a raiz quadrada de massa meio sobre constante elástica 8. Podemos facilitar um pouco o nosso cálculo pensando da seguinte forma. Teremos 2π que multiplica a raiz quadrada. Vamos simplificar essa fração multiplicando em cima e embaixo por 2. 2 vezes meio é 1 e 2 vezes 8 é 16. Assim teremos 2π vezes raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 16 é 4. Assim teremos 2π dividido por 4. Se simplificarmos por 2 essa fração, 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes π é π. 4 dividido por 2 é 2. Portanto, temos um período de π sobre 2 segundos. Como a questão quer a frequência, basta lembrar que a frequência é o inverso do período. Logo, a frequência seria 1 sobre π sobre 2. Logo, ao conservar o de cima e multiplicar pelo inverso do de baixo, teremos 2 sobre π. E, portanto, então, teremos 2 sobre π Hz, já que a unidade de medida para a frequência na si é o Hz. Então, temos a constante elástica sendo igual a 8 newtons por metro. Temos a massa sendo igual a meio quilograma. E ainda temos a frequência sendo igual a 2 sobre π Hz. Observando nossas alternativas, percebemos que a alternativa correta é o item C. Olha aqui, uma constante de 8 newtons por metro, uma massa de meio quilograma e uma frequência de 2 sobre π Hz. Tá aí, pessoal. Questão resolvida. Bons estudos.